Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que nos acompanham pela rádio, pela TV Senado, pelas redes sociais, os nossos convidados que estão aqui. Fazer uma saudação. Queria só lembrar ao senador que me antecedeu que se teve um governo que gerou, se teve governos que geraram emprego, foram os governos do PT. Em 12 anos, 23 milhões de postos formais de trabalho. Então, quanto a isso, não temos dúvida nenhuma. E queria falar sobre dois aspectos que muito falam aqui da reforma trabalhista. Primeiro, que essa reforma, pena que o ministro não esteja, porque ele começou exatamente com essa fala, que é uma reforma que vem para gerar empregos. E depois o segundo argumento, que não retira direitos. Primeiro, sobre gerar empregos. Ora, o desemprego, ele não é fruto dos direitos dos trabalhadores ou do salário dos trabalhadores. Ele é fruto de uma crise na economia. Quando a economia está em crise, nós temos desemprego. Nós não podemos nunca esquecer que o Brasil já foi, há 10 anos, a 6ª economia do mundo. E nós tínhamos a mesmíssima legislação trabalhista. Geramos nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma 23 milhões de empregos. Terminamos 2014 com 4,9% de desemprego. E era esta mesma legislação trabalhista. Então, não é a flexibilização da legislação trabalhista que vai fazer com que nós tenhamos emprego no Brasil. Muito pelo contrário, para ter emprego nós precisamos ter renda, dinheiro em circulação, tem que ter consumo. Se não tiver consumo, se não tiver renda, esqueça. Nós não vamos ter emprego. Nós temos que ter um círculo virtuoso. Um estudo da OIT, que foi aqui referenciada por um dos nossos convidados, feito em 63 países que fizeram a reforma trabalhista, entre países desenvolvidos e não em desenvolvimento. O senhor citou o México, né? O México, por exemplo, tinha 1,2 milhões de empregos por tempo indeterminado e passou para tempo determinado. A renda média dos trabalhadores do México era de 2 a 5 salários mínimos, caiu para 1 a 2 salários mínimos. Isso aumentou a competitividade do México? Não, trouxe mais pobreza para o México, trouxe mais miséria, trouxe mais problemas sociais que afetaram toda a sociedade mexicana, né? Assim ocorreu na Espanha, na Grécia, na Itália. Por que no Brasil seria diferente? Flexibilizar o trabalho melhoraria as condições de vida do povo brasileiro e daria mais emprego. Nós já tivemos flexibilização aqui. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos 5 medidas de flexibilização. A primeira, em 95, que impediu praticamente a aplicação de multas quando encontrassem trabalhadores sem carteira assinada. Você tinha que primeiro ser pedagógico. Então, você não aplicava a multa, era pedagógico, dizia, olha, o senhor tem que registrar a carteira do seu empregado. A segunda foi uma lei em que teve a introdução do contrato de trabalho temporário para gerar empregos. Eram os trabalhos temporários. Depois, nós tivemos a que flexibilizou a remuneração e introduziu os trabalhos aos domingos para os comerciários, porque nós não tínhamos previsão de trabalho aos domingos. Depois, tivemos a que permitiu a decisão temporária por 5 meses, só com o salário do seguro-desemprego. E eu pergunto, gerou emprego nesse período? Esse período do governo do presidente Fernando Henrique, na década de 90, foi um dos períodos que nós tivemos os mais altos índices de desemprego. Nós terminamos, em 2002, no governo de Fernando Henrique, com 15% de desemprego no Brasil, 11% de corrosão na renda salarial. Então, essas medidas foram aplicadas. Aonde que elas geraram empregos? Nós não tínhamos economia eficiente, nós não tínhamos desenvolvimento econômico, nós tínhamos aquela visão que era do Fundo Monetário Internacional, que nós tínhamos que fazer austeridade no orçamento e tínhamos que reduzir direitos da população. Entramos num círculo vicioso. É isso que nós não podemos admitir de novo. E tinham os 75% de desempregados. Então, é falácia dizer que flexibilização vai gerar emprego. Desculpa, senhores, não vai gerar. Pode gerar mais lucro para quem está empregando, mas gerar emprego, não. Ou se gerar, vão ser empregos muito frágeis, com pouco salário, e isso não vai fazer bem para a economia do país. A outra falácia é que não retira direitos. Ora, por favor, é muito clara a legislação, é só ler o projeto.
Retira direitos, sim. Acaba com as horas de deslocamento, que não fazem mais parte da hora remunerada, dispensa em massa sem negociação coletiva, tem rescisão por acordo com metade do aviso prévio e multa do FGTS. Como não retira direito? O empregado passa a ser responsável pela higienização do uniforme, as horas extras se tornam raras, porque tem a flexibilização da jornada, ou seja, cria obstáculos para a equiparação salarial, dificulta o acesso à justiça, porque, por exemplo, retira, em relação ao empregador, ele pode estar na audiência com o seu advogado. Se ele tiver com advogado, hoje ele não pode ter ausência no advogado. E mesmo que o advogado esteja, ele perde com isso. E o trabalhador pode ir até 3 audiências, pode faltar 2 e na terceira comparecer. Isso vai ficar invertido, ou seja, o trabalhador que não comparecer na primeira audiência já perde o seu direito e tem que pagar as custas. E o empregador que mandar só o empregado, ele não vai ser considerado ausente da ação. Então, nós estamos invertendo, claro que retira direitos. Nós temos que ter cuidado com isso. Esse é um país que garante poucos direitos e proteção às pessoas que mais precisam. E aí eu queria fazer algumas outras considerações aqui sobre a questão de judicialização. Ora, senhores, nós temos aqui 49% das ações trabalhistas são de verbas rescisórias hoje no Brasil. E hoje as rescisórias podem ser feitas no ambiente dos sindicatos ou podem ser feitas no Ministério do Trabalho. O projeto está acabando com isso, retira Ministério do Trabalho e retira sindicatos. Então, a tendência é aumentar em relação às rescisões trabalhistas, a judicialização. Aí o projeto diz assim, não pode judicializar. Isso é inconstitucional. Você não pode tirar nada da apreciação do Poder Judiciário. É inconstitucional. E não é verdade que é a Justiça Trabalhista que mais tem ações. Acho que o ministro Barroso tinha que ter levado, no pronunciamento que ele fez, os dados do Judiciário brasileiro. Nós temos uma cultura de judicialização no Brasil. Uma cultura. Judicializa-se tudo. Então, vamos ver, a Justiça do Trabalho hoje tem um estoque de 4.900.000 ações. O Juizado Especial tem um estoque de 7 milhões de ações. A Justiça Federal tem um estoque de 3,5 milhões. E a Justiça Estadual de 19,1 milhões. Então, aonde que é a Justiça do Trabalho, a principal responsável por judicialização? Então, se é para falar de judicialização no Brasil, vamos falar de judicialização de forma geral. É um país com cultura de judicialização. Então, não podemos colocar isso em cima dos trabalhadores. E a outra questão é o trabalho intermitente, gente. O trabalho intermitente é uma coisa desastrosa, me desculpa. Eu sei que o comércio reivindica, o senhor é do ramo de farmácia, aliás, farmácia... a gente tem já uma situação difícil de trabalho, né? Salários são baixos, você tem alta rotatividade, são a maioria mulheres. Não, o senhor vai falar depois de mim, claro. Vai falar depois de mim, claro. Mas a média de salário deve ser de 1.200, 1.300 para o balconista, porque um farmacêutico ganha 2.900, pelo menos no oeste do Paraná é assim. Então, eu acho que dar emprego é importante. Agora, querer precarizar ainda mais esse setor. O senhor vem de uma família, o senhor é um dos homens mais ricos do Brasil, está em 17º lugar na riqueza da Forbes. Por que a gente precisa fazer com que o trabalhador que está ali trabalhando ganhe menos e tenha mais rotatividade? Nós temos uma diferença de renda imensa nesse país. O senhor respondeu por uma ação coletiva em que o Ministério Público do Trabalho ele fez indenizar em 250 mil um acordo em 2011. Quer dizer, esse projeto que está sendo discutido agora volta nessa situação a que o senhor foi penalizado. Ou seja, vai lhe permitir fazer isso. E nós temos que lembrar que o trabalho intermitente veio para o Brasil, acho que um dos primeiros exemplos que nós tivemos foi no McDonald's. Eu não sei se vocês lembram, mas o pessoal do McDonald's ficava numa salinha, esperando, quando chegava o cliente, ele saía da salinha para atender o cliente. Ele passava a contar as horas trabalhadas aí.
Quando ele passava a atender o cliente, ele tinha que ficar lá esperando. Nós estamos falando de trabalhos precários, que ganham pouco. Nós não estamos falando de trabalhos de altos salários, não estamos falando. Então, nós tínhamos que rever um pouco os nossos conceitos aqui. Talvez teríamos que começar por aqueles cargos que têm altos salários, né? E a questão da negociação coletiva, aqui para eu já ir encerrando, ela é sempre para melhorar as condições de trabalho, porque a legislação é a base. A legislação é a base que dá direito ao trabalhador. Você vai para uma negociação coletiva, não é para precarizar o direito do trabalhador, é para melhorar as condições. Então, eu acho... Então, eu acho, senhores senadores e senhoras senadoras, não é uma questão de popularidade ou impopularidade, de voto ou não de voto. É uma questão de solidariedade, de justiça social, de construir um país com visão de desenvolvimento para todos, que a gente possa ter inclusão. É isso que está em jogo na discussão desta reforma trabalhista e que estará em jogo também na discussão e na votação da reforma previdenciária. Muito obrigada, senhor presidente.